Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Por que não podia haver um reino da divina vontade antes da vinda de nosso Senhor à Terra? O enxerto de Jesus Cristo, o enxerto de Adão, estava fazendo meu giro na criação e ia seguindo todos os atos feitos pelo Fiat divino, desde o Éden até a descida do Verbo divino à Terra. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim. E por que não veio o reino da divina vontade à Terra antes que descesse o Filho de Deus do céu à Terra? E meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, mas bem me parece que quando tem vontade de falar, me dá-me as reflexões, suscita-me as dúvidas, as dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre seu reino. Ao contrário, quando não quer falar-me, minha mente se cala, não sei refletir nada e percorro em sua luz os atos da divina vontade. Então, é incrível, né? Porque o próprio Jesus é que suscita na alma o pensamento. A gente acha que não é a gente pensando aquilo. O próprio Jesus tem a disposição, né, da criatura de se dispor a pensar, assim, né, na sua vontade, né, que dá para Deus, né, aquela atenção. Mas é o próprio Jesus que quer falar daquilo, é o próprio Jesus que suscita aquele pensamento, né, entendeu? Ele quer dar aquele bem, ele já dispõe. Quando ele fala algo, ele fala que já quer dar aquele bem, já está disponível aquele bem para dar. Quando te vem uma luz, aquela luz já está disponível para te dar, né? Já está, tipo assim, ele quer comunicar aquilo, já está disponível para te dar aquilo, né? Para a criatura, né? Então, assim, é sempre um ato, a gente acha que é uma iniciativa nossa, né? Mas sempre ele está acima disso, né? Sempre é ele que conduz tudo, os nossos pensamentos, né? É ele que conduz todas as coisas, né? Então é muito incrível, né? Então, assim, você está pensando na divina vontade, Jesus está pensando na divina vontade. Então, assim, ele está pensando em você, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Então ela está percebendo essa ação de Jesus nela, esse movimento, né, de Jesus nela, que ela não está sozinha refletindo. Jesus está nela. Ele quer aquilo que ela está pensando. Ele quer falar da vontade divina dele. Entendeu? Ele quer comunicar aquele bem. Entendeu? Ele já está disposto a dar para ela aquele bem, que é aquele conhecimento, que é aquela informação. Entendeu? Então é muito interessante. Aí ela percebe isso, né? Meu doce Jesus, ela fala, mas bem me parece que quando tem vontade de falar, me dá-me as reflexões. Ou seja, a gente consegue pensar nada se não for ele. Então, se você está pensando no divino, Deus está em você. Jesus está na sua mente. Se você está meditando as coisas de Deus, as coisas divinas, fazendo reflexões, é Jesus em você, quer dizer que Jesus está movendo dentro de você. Tem vida aí, né? Ele está agindo aí, entendeu? Então é muito legal, né? Você não está sozinha, parece que é você pensando na hora. Parece que às vezes é você mesmo, parece que é eu mesmo me respondendo, Senhor. Parece que é eu mesmo já lembrando de algum trecho, eu me respondendo, não. É o Espírito Santo agindo na sua memória, porque é a Trindade que vive em você. O Espírito Santo está agindo na sua memória, te recordando um trecho, te trazendo à tona alguma coisa que já foi falada, para ligar aquilo que você está meditando. Então, assim, é Deus que está na sua mente, entendeu? Então, quando a gente vai falar, a gente não pode duvidar que ele age na nossa mente. Mas, Ruth, quando a gente fala uma coisa e alguém nos corrige, porque não parece estar errado, mas não é Deus que pensou aquilo na minha mente? Mas aí ele não quis, de repente,
tem ainda alguma coisa sua, né? Uma interpretação. Mas Deus permitiu aquilo, os véus ser fechados para você. Quem diz que a gente tem que ser perfeito, saber tudo? E tem todo um para quê, né? E quando a gente... e essa correção, não veja como uma oposição, como Jesus mesmo dizendo que ele... indo contra ele mesmo. Não veja dessa forma. Porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que você ainda tem as carências de certas informações e que ele quer te dar. Então, na hora que chegou a correção para você, a hora que ele quer, ele vem nessas dúvidas, não só dentro de você, às vezes ele traz através de um outro canal essa informação e te comunica o pensamento dele, através de uma outra pessoa. E ele te dá aquela informação, porque ele quer te dar aquilo, entende? Quando ele está disposto a falar, ele tá te dando já aquilo como um dom. Ele não tá dizendo, fazendo a propaganda, olha aqui a mensagem, você quer ou não quer? Não, ele está te dando aquilo como um dom. Você tem que receber aquilo da forma que ele proporcionar. E quando a gente é corrigido, não fica vendo assim como uma repreensão, uma coisa assim que está desmerecendo a sua partilha. Mas veja como um amor tão grande dele, que está tão interessado no que você está falando, que quer te dar mais recursos, vamos dizer assim, quer te dar mais luzes, né? Quer te ajudar a afirmar melhor aquele entendimento, porque ele quer que você entenda direitinho, e não quer que você entenda com confusão. Às vezes ele deixa aparecer que a nossa natureza, a gente é pequeno. Existem em nós confusões, existem em nós lerdezas, misérias, entendeu? E ali ele quer afirmar melhor aquela verdade. E quando ele faz isso, aquilo fica muito mais fixo na nossa mente, porque quer que aquilo fica fixo dentro de nós. Então, você entende muito mais, entendeu? É o sinal de que ele está. Quantas vezes a Luísa também estava pensando, é Jesus nela, é Jesus se movendo ela, mas de repente alguma coisa ela pensou e Jesus falou, não é bem assim não, não é assim não. Cuidado, você está ainda fazendo muitos julgamentos. Aí, entendeu? Aí ele vai e conserta aquilo assim, tipo, coloca aquilo de um jeito reto, né? De um jeito correto. Como o mestre que está formando. A gente está sendo formado por ele. A gente não está nesse enxerto, a gente está sendo formado por Jesus constantemente. Qual que é o problema? Ele que está, é justamente por isso que é ele que está desenvolvendo em você, ele que está dirigindo você. Isso mostra direção. Olha, filha, é mais para a direita agora. Você está meio que entrando para a esquerda, agora é para a direita. Ele está te conduzindo. E a gente tem que ser, como foi falado lá no estudo, né? Estudar para que a sua santidade seja confirmada. A gente tem que ser esse nada que perde os seus direitos, entendeu? Para adquirir os direitos dele. Aqui vai falar sobre os direitos que Jesus conseguiu para nós. Então, o enxerto, que é enxertado, a árvore que é enxertada no enxerto que é Jesus, para ela ter os modos dele, ela tem que perder os seus direitos, que é essas suas manias, mas de duvidar, de achar ruim, porque Jesus corrige uma coisa, de ficar com mimimi, de ficar com coisinha, de ficar com desconfiança, com dúvida, com medo. Já acha que Deus não te ama porque você foi corrigido numa fala. Já acha que Deus está te desaprovando da divina vontade e te mandando um pastar. Não, né? Então, assim, essas manias que a gente tem, não fala assim comigo, assim eu não gosto que fala. Cheio de toque, a gente é cheio de toque. Não me toque aqui, não me toque ali. Como que você vai receber toda essa vida? Então, você tem que perder os seus direitos, porque a partir do momento que você foi enxertado em Jesus, você foi tirado de algum local, para ser enxertado nele. Então você perde os seus direitos, né, de receber vida, mas uma vida assim, do antigo Adão, né, do homem velho, né, para receber de Jesus. Aí você tem que abrir mão desses seus direitos, né, vamos dizer assim, de querer existir para si mesmo, de ter os seus próprias manias e gostos, paixões, para ter os modos dele, os modos divinos, os pensamentos de Deus, a forma de pensar de Deus, a forma de agir dele, receber da vida dele toda a informação que você precisa, toda a verdade que você precisa. Então você vai viver aos modos do novo enxerto que é Jesus, que você foi enxertada nele. Então você vai receber tudo dele, né? Então você está recebendo vida dele, cada informação que ele te dá, de várias formas que ele está te dando vida. Ele sempre está te dando vida, ele sempre está te enxertando.
Ele está colocando mais vida, mais entendimento, mais luz sobre você. Então, minha filha, o reino de minha divina vontade não podia vir à terra antes de minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse. Quanto a criatura é possível, né? Não tinha ninguém que poderia. Minha filha, o reino de minha divina vontade não podia vir à terra antes de minha vinda. Não podia vir antes de Jesus, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse, que tinha esse direito de receber em si mesmo, né? Quanto a criatura é possível, a plenitude de meu filho divino, ninguém poderia corresponder a Deus, abraçar a Deus, como que eu falo? Reparar o próprio Deus, né? Totalmente, assim, inteiríssimo, em plenitude. Não podia satisfazer o próprio Deus, só Jesus. E não possuindo, não havia nenhum direito, então perdemos os nossos direitos, né? Ao cair, perdemos os nossos direitos, nem segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. Meu Deus do céu. Até na vida humana nossa, era como que ladrões na criação. Não usávamos nada como direito nosso, sabe? Como filhos que têm aquele direito, porque o homem, né, caiu, né? Então, assim, ficava como que um ladrão, porque não conhecia o seu Criador, e ficava como que usurpador. Ele não saiu, Deus não tinha um lugar que Deus poderia pôr ele e falar assim, você está fora da minha vontade, né? Não tinha. Mas ele, ao utilizar das coisas que continuavam normal da criação, a terra, a água, tudo, mas ele não ficava usando como direito dele. Ele estava como que usurpador. No livro do céu explica isso. O céu estava fechado, as duas vontades, humana e divina, estavam como que em hostilidade. Olha que triste. E o homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande. Tão grande. Né? Eu totalmente estava ignorante de Deus, nem Deus, não sabia nada de Deus, né? Tanto que nem sequer eu pensava, como que vai pensar uma coisa que ele, né? E Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Então, olha como que é a justiça, né? O homem não era merecedor daquele bem, Deus não podia dar, Deus não, os atributos de Deus andam tudo em equilíbrio. Deus não faz nada contra assim, a justiça dele, é uma justiça, entendeu? Não tinha como dar para o homem esses conhecimentos, não tinha como, não tinha. A justiça também segura as mãos de Deus, olha para você ver como que Deus, assim, ele é muito correto, né? Em todos os seus atributos, assim, respeita toda uma ordem, né? Da sua vontade. Você vê como que as coisas são. Então, não era nosso direito. Deus e a criatura se encontravam antes de minha vinda à terra como a terra e o sol. A terra não possuindo a semente, que é o conhecimento, que rompendo-a, forma o broto para poder formar a planta daquela semente. E o sol, não encontrando o broto, o germe, né, não pode comunicar os efeitos que possui para poder formar, com sua virtude vivificadora, o desenvolvimento e a formação daquela planta. Olha que tristeza. Assim que a terra e o sol estão como estranhos entre eles. Pode-se dizer, se tivessem razão, que se olharia como em rivalidade. Então, o homem estava com a vontade oposta a Deus. O homem estava como inimigo de Deus. Inimigo, entendeu? Inimigo. Era uma tristeza, né? Porque a terra não pode produzir e receber aquele bem. E o sol não pode dar. Olha que tristeza, gente. Assim se encontrava a humanidade sem o germe de meu Fiat. A palavra, né? O verbo encarnado. E se não está o germe, é inútil esperar a planta. Agora, com a minha vinda sobre a terra, o verbo divino vestiu-se de carne humana. Porque tinha gente que adquiria os direitos da humanidade e divindade. Não bastava, ele tinha que ser humanidade e divindade. Então, tinha que encarnar mesmo, assumir a vida do homem em todas as coisas que acontecem, exceto no pecado. Mas assumir a condição humana real, ter sentimentos reais, passar por tudo que o ser humano passa, assim, de vida, né, de realidade, como humanidade, que sente dor, que sente as coisas, né,
ele tinha que vestir si mesmo do homem, porque tinha que adquirir na humanidade e divindade, entendeu? Até humanizar o ser humano, até os atos humanos do ser humano eram atos assim opostos a Deus, porque tudo que ele fazia não, entendeu? Então assim, até a humanidade ofereceu os atos humanos, o trabalho, porque o trabalho que era para ser a dignidade lá do Adão lá antes se tornou indigno por causa da forma com que ele que caiu na culpa, né? E tal, por estar com a vontade oposta de Deus. Entendeu? O homem nem, né, não sabia oferecer nada para Deus, atribuir a Deus a nada, nem conhecia, né? Então, assim, tudo eu tive que passar a vida do homem, desde a concepção do homem. Ele teve que nos conceber de novo, a nossa humanidade, viver a nossa humanidade e ofertar a nossa humanidade para que hoje todos os nossos atos humanos sejam aceitos por Deus, né? Que sejam assim atos que se tornem graça, se tornem adoração, louvor, amor, né? Que não se torna mais um roubo de Deus, né? Se torna algo com mérito, que é de Jesus que a gente absorveu isso, entendeu? O homem não tinha esse conhecimento, né? Então, toda a humanidade do ser humano e também a divindade, porque a santidade que nós deveríamos ter, Jesus recebeu. Nele, a santidade que todo ser humano deveria viver também. Na ordem divina também, ele viveu. Entendeu? Então, assim, ele tomou tudo sobre ele, tudo nele, foi tudo depositado nele. Só ele poderia fazer isso. Com isto formou enxerto a árvore da humanidade. Minha humanidade se prestou como semente ao Verbo eterno. Olha, a humanidade se tornou como a semente ao Verbo. Então, a palavra, né? E a humanidade dele, a carne que ele assumiu para receber essa palavra, né? Receber todas essas informações, né? Receber todos esses conhecimentos, abraçar todos os atos de Deus, né? Cobrir tudo isso, absorver tudo isso nele, absorver toda essa vida divina, absorver tudo nele, tudo na humanidade dele, né? E minha vontade divina formou um enxerto novo com a minha vontade humana. Então, aí ele fez esse enxerto, essa união de novo das vontades, né? Ele que adquiriu isso nele, para nós, por nós. Então, assim, nele, de novo, essa fusão, esse enxerto, que é essa fusão de novo, de unir as duas vontades em uma só. Vontade humana e vontade divina, entendeu? Mesmo ele já sendo Deus, ele já vivendo assim, mas ele fez isso para reparar os seres humanos, para primeiro corrigir diante de Deus, né? Diante de Deus, a parte da justiça, da divindade, perante a dívida que o ser humano ficou com Deus, né? Perante a resposta que o ser humano deveria dar para Deus. Então ele foi o novo Adão, né? E aí também buscar cada ser humano, fazendo isso por cada ser humano, entendeu? É como se pegasse cada um de nós e enxertasse. Com isso, começou sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas. Então nós ficamos ligados a ele sendo a cabeça e nós somos membros desse cabeça, desse corpo. Então, eu a cabeça de todas as gerações humanas, o direito de ambas as partes, humana e divina. Olha que interessante, tanto de Deus, o direito de Deus de poder dar, ele conseguiu porque ele recebeu, ele poderia receber nele esses conhecimentos. Ele poderia absorver nele esses conhecimentos, receber nele, tá? E também o direito humano, né? A parte humana do ser humano poder responder a Deus novamente. O ser humano só poderia voltar para Deus por meio de Jesus. Responder de novo por meio de Jesus. Ele de poder receber o reino de minha divina vontade, Deus de poder dá-lo. Então é tão bonito que ontem mesmo eu tinha visto um filme, eu estava vendo o filme do apóstolo João. Eu chorei do começo ao fim, né? Porque é muito bonito, né? O filme, né? Do apóstolo João. Aí quando mostra a visão dele lá, e Jesus, e aí ele vê os anciãos, né? E vê assim, vê os selos, né? O livro com tipo um pergaminho fechado com 7 selos. Aí ali um dos anciãos conversa com João, né? E fala que
Ali tem o segredo de toda a humanidade, o segredo dos segredos, né? De todas as coisas feitas e realizadas. Eu só fiquei pensando, ai meu Deus, é a divina vontade. Ai, Jesus amado. Aí o João sofre muito quando assim, eu falo assim, mas ninguém na terra é digno de abrir esse selo. Aí o João sofre muito, porque fala, meu Deus, tem misericórdia. Alguém precisa, né, abrir esses selos. O que vai ser de nós? Né? É a nossa vida, nossa história, tudo, né? É a história de todas as coisas, né? E ele chorando, né? Triste, né? Cai por terra, prostrado em terra e fala, meu Deus, e reza, né? Aí depois, uma outra visão, se mostra para ele, né? O verbo, né? O cordeiro, a imagem do cordeiro, ele é digno, ele é o digno, ele vai abrir os segredos, né? Ah, é muito emocionante. Aí Jesus começa a abrir os selos, né, da humanidade. Ai, meu Deus, é bonito demais. É muito emocionante. Aí você fica tão agradecido a Deus. Você fica, Jesus, meu Deus, o Senhor é o digno. Foi o Senhor que conseguiu, né, tudo, né? Foi o Senhor que foi digno, né, de conseguir tudo em você, né, e trazer para nós de novo, conquistar para nós a redenção, abrir os céus e a divina vontade. Nossa, e a gente fica tão agradecido, né? Eu pensando nisso, né? Nessa alegria de ter Jesus, né? Nessa alegria do que Jesus fez, né? Tudo que ele fez na redenção, aquela gratidão tão grande por Jesus, né? O digno, e aqui tá falando exatamente disso, né? Ele foi esse digno, o único, né? Que recebeu nele os direitos para nos dar os direitos também por meio dele. Mas é por meio de Jesus, é por meio dele, é por ele que são feitas todas as coisas, né? Então, a gente sente a gratidão tão grande, precisa, assim, valorizar tanto, mas tanto que ele fez, valorizar tudo que Jesus fez, valorizar. É justiça hoje você assumir toda essa vida. A justiça é você assumir tudo que Deus fez na criação, na redenção. Ah, mas não vem falar coisa. Jesus assumiu nele. Jesus viveu para que nós podemos viver também. Ele amou para que pudéssemos amar também. E é por causa dele, entendeu? É tudo vem dele, vem dessa vida. Qualquer coisa boa que surge em você vem dessa seiva, vem dessa vida. Não é você sozinho produzindo nada. É tudo ele, por ele. Então, sim, é dele que vem a força, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem tudo. Então, é nossa obrigação responder a esse amor. É justiça que hoje a gente pegue dessa vida, que a gente absorva dessa seiva, desse enxerto. É justiça que a gente tome essa vida, tudo o que ele fez, todo esse conhecimento, todo esse entendimento, todas essas informações e vivamos na prática essa vida de Jesus, a imitação da vida dele. Entendeu? Então é justiça que hoje o homem corresponda a esse amor. É justiça, entendeu? Com isso, começou sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas, o direito de ambas as partes, humana e divina. Eles de poder receber o reino de minha divina vontade e Deus de poder dá-lo. Maravilhoso demais, né? Agora, assim como quando se faz um enxerto, não de imediato se assimila a força das novas manias, é verdade. Não de imediato, porque Jesus, né, fez a redenção, mas 2000 anos de igreja, 2000 anos e ainda o ser humano tá. A gente vai absorvendo essa força, ainda não entende todo esse conhecimento e precisa honrar tudo que Jesus fez. E você vê como que o ser humano é devagar, né? Como que nós somos devagar para assimilar tudo isso, né? Para assimilar essa força, essas novas manias que são esses entendimentos, esses conhecimentos, essas palavras, esses modos divinos, os pensamentos do Senhor, né? Tudo que Ele tem a nos dizer, né? Então, assim, não é de uma hora para outra que está falando, não é de imediato, mas sim vai pouco a pouco assimilando-os. Por isso dá poucos frutos ao princípio, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem. São mais abundantes e saborosos, até que se forma a árvore inteira, carregada de ramos e de frutos. Tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade. São cerca de 2000 anos e a humanidade não recebeu todas as manias do meu enxerto. Então, até hoje não se compreende tudo o que Jesus fez, né? Não tem
aquele conhecimento. Às vezes falam de Jesus na humanidade dele lá, multiplicando pão, fazendo milagre, e só isso, né? Só ficam vendo essa parte humana, assim, sabe? Fica vendo, assim, essas coisas, mas a palavra, o concentrar-se na palavra, o observar os modos, né, de Jesus, o assimilar a vida dele mesmo. Você vê que os livros dele ficam muito largados, muito desconsiderados pela igreja, né? Muito deixar de lado, assim, as revelações que Jesus deu para Valtorta, para Maria de Ágreda, todas essas místicas, né, da vida íntima de Jesus lá, assim, tudo isso tem que ser absorvido. Como que a gente absorve o enxerto hoje? Entendeu? Não é uma forma assim, pensando numa mística, assim, tudo uma mágica. Não, gente, é prática, é pegar o livro e ler, e estudar, e aprender, e meditar. É pegar a palavra mesmo, e ruminar aquelas palavras, conhecer aquelas palavras, falar daquelas palavras, ler essas leituras, conhecer essas verdades. É assim que se absorve o enxerto, é na prática, é coisa assim realista, né? Pegar e pôr o olho naquele texto lá e ler, e usar sua mente para meditar aquilo que está sendo falado ali, e compreender o que está sendo falado e pôr em prática. Então, assim, é vida verdadeira. Esse enxerto não é uma coisa assim mágica, e você já tem a vida, né? Não é desse jeito falso assim, não é uma coisa assim que você não vê, não pega, não absorve de verdade. Não, é vida mesmo, entendeu? É você absorver aquele conhecimento mesmo, entendeu? Tá na sua mente, tá nos seus pensamentos, tá na sua boca, tá na sua vida, nos seus hábitos se tornam diferentes. Quando você absorve essa vida, você vai falar, Jesus não agia assim, então não vou agir desse jeito também. Vou agir como Jesus age, eu vou buscar imitar a vida dele de verdade. Como que ele é nisso e naquilo. Então, assim, é vida real, prática, é vida. Jesus quer vida. Esse enxerto tem que formar vida. A vida é fruto. Sem vida não tem fruto, né? Então, assim, é isso que ele está reclamando aqui. Não basta estar lá guardado num depósito. É vida, tem que ser vida, né? Então, assim, é muito sério. Mas há razão para esperar, porque há semente. Um enxerto. Um enxerto. Por isso a criatura pode pedir. Então a criatura hoje pode olhar para o céu, porque antes ela ficou com aquele medo de desconfiança de Deus e tinha aquela relação estranha. Não, na verdade, assim, é tão ignorante de Deus antes, né? E o ser humano não conseguia dirigir a ele. Aí Jesus ensinou o ser humano a chamar Deus de Pai, para ele se sentir filho, para ele começar a chamar Deus de Pai. Ensinou como pedir, ensinou para ele se pedir, né? Pedir, tenha coragem, fala comigo que está falando com o Pai, acostume-se com essa vida de se comunicar comigo, não me ver como estranho. E ter também assumir essa humanidade para a gente não ver mais Deus com essa distância. E Deus se encontra na condição de dá-lo por causa de Jesus. Ele não vai negar por causa de Jesus. Por esta minha humanidade que, possuindo em virtude do Verbo feito carne a minha divina vontade por natureza, restituiu os direitos ao homem e a Deus. Olha que bonito. Só ele poderia dar Deus a Deus completamente, preencher totalmente. Só um Deus mesmo. E também o homem, né? Olha que bonito. E é por isso que precisava ser humano e divino, né? Por isso tudo o que eu fiz na redenção não é outra coisa que preparativo, irrigação, cultivo para dar desenvolvimento a esse enxerto celeste feito por mim entre as duas vontades, humana e divina. Então, a redenção não para só nessa parte, é para nos salvar e pronto. Isso é um meio. É o meio onde ele faz o preparativo, a irrigação, o cultivo. Mas o desenvolvimento dessa vida, o desenvolvimento é muito maior. Que é o ser humano voltar à ordem, ao estado original para o qual ele foi criado por Deus. Entendeu? Vivendo na vontade de Deus. Porque o enxerto não é só ter duas vontades. O enxerto é você ter uma vontade com Deus. É a união das vontades. Então, como poderia vir um reino de minha divina vontade antes? De minha vinda à Terra? Se faltava o enxerto, o princípio de sua vida? Tinha que formar o princípio do reino, né? Jesus, assim, o princípio. Como que poderia ter se não tivesse alguém lá na Terra para receber isso? Eu agi em ato na alma.
O seu primeiro ato, um ato da obra humana. Aqui, ó. Então, como poderia vir um reino de minha divina vontade antes de minha vinda à terra, se faltava o enxerto, o princípio de sua vida, e o agir em ato na alma, e seu primeiro ato no ato da obra humana, para estender seu reino em cada ato delas? Porque primeiro ele precisava fazer esses atos na vontade divina para que nós pudéssemos receber e fazer. Se não tivesse esse primeiro, não teria, né? Então, assim, é muito grande isso. É muito grande o que Jesus fez, né? É muito grande. É verdade que meu Filho divino, com sua potência e imensidão, estendia seu império em qualquer lugar. Entendeu? Claro, a vontade divina já existia. Ela estava em tudo. A criação mesmo estava totalmente reinando, né? Em ordem perfeita. Mas o ser humano não tinha informação. Sem conhecimento, você tem reino da divina vontade sem conhecimento? É igual foi falado num dos estudos. Agora eu esqueci qual. Eu acho que é a escola. Não tem reino onde tem vontades opostas. Não tem. Por que que tem reino? Por que que o reino é perfeito na Trindade? Porque os três não são opostos. Os três concordam. Eles vivem em unidade. Por que que na criação é perfeito? Porque também não tem uma vontade oposta. Por que que no céu está reinando? Porque também lá as vontades todas já estão decididas, né? Fazer a vontade de Deus ali, todas rendidas. Então não tem oposição no céu. Então onde está o problema? No ser humano, né? Lá onde está o oposto? No ser humano. Então assim, e é para o ser humano. Mas como que vai reinar nas criaturas se tem vontades opostas? Né? Então assim, onde ele estender? Sem conhecimento, o homem não sabia nada. Por que que Deus está dando aquela água para ele? Porque aquele sol, ele não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Até o comportamento dele como ele mesmo, ele não sabia se reconhecer, não se conhecia, não sabia se reconhecer como filho de Deus e nada. O ser humano era muito selvagem, muito assim, sabe? Agindo totalmente por impulso, né? Então, assim, não sabia se diferenciar dos animais. É complicado. Tinha muito problema aí. Mas a vontade humana não se encontrava como princípio de vida, mas sim somente por poder e imensidão. Se encontrava nas condições que se encontra o sol e a terra. Claro que Deus é que sustentava, Deus que dava vida para o ser humano, né? Tudo que ele fazia só poderia fazer por causa da vontade de Deus, que estava no controle de tudo. Então, essa questão de manter o ser humano, da vida humana em si, tudo é a vontade de Deus, mas assim, e o conhecimento, né? Entendeu? É como a terra e o sol. A terra recebendo o sol, seus efeitos, vendo a luz lá do sol lá, mas quem é o sol? Para que o sol tá lá? Para quê? Né? Ela não podia dar valor, não dava valor àquilo que ela estava recebendo, ela não sabia dar valor àquilo, atribuir aquilo, dar sentido àquilo, não via sentido. O sol investe a terra com sua luz, dá seus efeitos, mas a terra não se torna sol. E o sol não se torna terra, tá vendo? Porque sol e terra não se fundem juntos, de modo a formar vida um no outro. Então não tinha essa união, essa fusão. Não tinha. Não tinha esse ser humano entender que ele também é divino, entender que ele é para ser com Deus, entender que ele é para viver junto, Deus habitar dentro dele. Como que podia dar essa informação se que o básico não sabia, né? De modo a formar vida um no outro. E por isso são sempre corpos estranhos que não se assemelham. E porque o sol a ilumina, a aquece, comunica seus admiráveis efeitos, não comunicando sua vida. Só o efeito que a pessoa sente, né? Não comunicando sua vida, nem a terra. Cede seus direitos de vida ao sol. A terra será sempre terra e o sol será sempre sol. Olha que tristeza, né? Assim se encontra e se encontrava a minha divina vontade. Até que o homem não ceda a sua na minha. Então a vontade divina fica assim, enquanto o homem não ceder, não se unir à vontade de Deus, e fica nessa situação. A pessoa vive pelos efeitos, né, da vontade de Deus, mas ela não tem a vida.
entendeu? Ela não tem aquele conhecimento, ela não tem aquela alegria, aquela felicidade plena, ela não, que vem do conhecimento, que vem dessa vida, dessa união, né? Ela fica feliz lá com a graça que chega lá, mas às vezes nem entende. Ela fica feliz recebendo os efeitos, tomando aquela água, tendo aquele alimento, né? Se sentindo satisfeita, né? Ela faz aquela oração, tal, mas às vezes ela não tem a vida, não tem a vontade divina, né? Reinando na criatura. Então é complicado, ela não tem esse entendimento. Ela vive sobre os efeitos, pode até ter uma paz, né? Mas não é a mesma coisa da vida. Então é muito sério, né? A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. A fusão da uma e da outra não pode acontecer. A criatura será sempre criatura sem a semelhança e a vida do seu Criador no fundo de sua alma, que é como Deus criou no princípio, né? Que só pode ser formada pelo meu fiat divino. Assim que sempre haverá desequilíbrio, distância, apesar de que meu querido divino ilumina. Ele comunica seus admiráveis efeitos. Igual o sol ilumina na terra, mas ela nunca vai ser sol se ela não viver na vontade de Deus. Então, por sua bondade e liberalidade, e por efeito de potência e de imensidão, que por sua natureza possui. Difícil, muito mais que Adão ao pecar, ao fazer sua vontade humana, não se formou. Não só formou a traça, a raiz da árvore, que é aquela contaminação original, né? Mas também acrescentou um enxerto. E este enxerto comunicou todas as más manias que, no decorrer dos séculos, devia produzir na árvore da humanidade o enxerto de Adão. Então, nós herdamos essa coisa da malícia, essa malícia que é duvidar de Deus, desconfiar de Deus, do amor de Deus, essa malícia que o ser humano do fomes peccati, né? Ele adquiriu essa contaminação original, essa é a contaminação, né, do pecado original que a gente adquiriu, esse germe foi passando de geração para geração. Em princípio, o enxerto não pode produzir nem grandes bens, nem grandes males, mas apenas o princípio do mal ou do bem, com efeito. Adão não fez todos os males, né, das gerações humanas, mas mal fez o enxerto e foi causa de torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário de minha vinda à terra. Então, ele não fez todos os males. Você não vai falar assim, é por culpa de Adão que hoje o homem está jogando bomba em tal lugar. É por culpa do Adão que não sei quem está fazendo, matando não sei quantos, né? Mas essa malícia, essa coisa lá dentro, que leva o homem a escolher o mal, né? Isso está lá dentro do ser humano. Aquela coisa do fomes peccati, né? Aquela malícia mesmo que tem dentro de nós. Entendeu? É um germe mal, né? Vamos dizer assim, um germe do mal que ficou dentro de nós. Desconfiar de Deus, a interpretação das coisas é um germe maldito. A interpretação, a forma de você ver a vida, a forma de você ver as coisas de Deus, a forma de você pensar sobre tudo, te faz ter uma dúvida, uma desconfiança, julgar as obras de Deus, né? A gente se torna pessoas julgadoras, que julga as coisas da nossa visão distorcida do real, não consegue ver com aquela pureza, né? Fica uma coisa assim contaminada, por isso que a gente não pode confiar em nós mesmos, né? Aquele julgar Deus, aquele julgar o que Deus faz, né? É uma malícia que tem dentro de nós, assim, de uma interpretação das coisas. É um problema, entendeu? Que ficou, né, no ser humano. Por isso que e essa malícia existe. O ser humano faz as coisas e ele acha que ele, né? Ele não sabe, conhece. Ele acha que ele que é o responsável por tudo, né? Ele acha que ele é o manda-chuva. Seja do bem que ele faz, ele interpreta que é ele que está fazendo. Isso é uma malícia, né? Ou então mal também, e eu que sou responsável por tudo, por tudo, por tudo, assim, ele se coloca numa grandeza tão grande, né? Ele é um nada, né? Então, assim, ele se julga, ele né, mede suas ações pelas suas próprias visão,
Enfim, né? É uma malícia que o ser humano tem. E, e isso basta para todo mal. Todo mal. E aí a gente vê tanta coisa acontecendo aí, né? Aí ele fala assim, que e foi a causa das torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário de minha vinda à terra, que Jesus não veio logo em seguida, levou o tempo, né, para vir o Redentor. E aí fala, senão que passaram séculos e séculos assim que as manias más cresciam e os males se multiplicavam. Por isso não se pensava no reino de minha vontade. Tá vendo? Tinha que primeiro curar de toda essa mania má. Tinha que curar o homem, né? Dar os remédios para o ser humano antes de falar da vontade de Deus. Ele não entenderia, né? Mas quando eu vim para a Terra com a minha concepção, formei um enxerto contrário, a árvore da humanidade. Então, ele é a árvore da vida, Jesus é a árvore da vida. E os males começaram a parar, as más manias e destruir-se assim. Então, em Jesus, ele tem a mania boa, né? Ao modo dele, os conhecimentos dele, né? Há toda esperança de que o reino é a notícia. Jesus é uma boa notícia, a verdade. Ele é a árvore da verdade, né? Ele é a árvore, né? Ele é a vida, né? Então, nele está tudo, né? Ele é a nossa esperança, ó. Toda a esperança de que o reino de minha divina vontade possa formar-se no meio das gerações humanas. Então, receber todo esse enxerto é também receber toda essa verdade da vontade divina. É você também vivendo a divina vontade. É você estar usufruindo de todo o enxerto de Jesus. Não é só o que ele fez na humanidade dele, não é só os bens da redenção, mas não só as informações sobre a salvação, mas sobre voltar à ordem, à origem, né? A vida divina, o que Jesus fez no seu interior, né? Toda essa vida divina, né? Essa santidade que ele já absorveu sobre ele, a santidade que todos temos que viver. Então é muito grande isso. Então temos que pegar toda essa seiva, toda essa vida, né? As tantas verdades que te manifestei sobre o meu Filho divino. Tudo isso. A vida não foi só o que Jesus falou no Evangelho, entendeu? Mas tudo que Jesus depois trouxe de revelação, porque não podia falar tudo naquele momento, ele falou isso. Então, se a pessoa fala assim, mas vocês estão dizendo que a revelação não terminou ali, vocês estão dizendo que tem mais, que vocês estão menosprezando a redenção. Gente, a redenção é tudo isso. Jesus é o verbo, e o verbo é tudo isso. Então, o verbo tem muito para dizer, a palavra é muito grande, é porque a gente é que pequeno, né? Tinha que receber de gole em gole. Entendeu? A gente vai recebendo igual em igual essa vida desse enxerto, entendeu? Mas na verdade, a redenção por completo é isso. A redenção, ela totalmente entendida é isso, né? Então, assim, o que o livro do céu vem trazer é elucidar isso, ampliar o entendimento de tudo que Deus fez, né, na criação e na redenção. Porque tudo é ação da vontade divina, mas ele ainda não podia dizer tudo isso. Agora, Jesus, não, você tem que pôr freio em Jesus e falar que, não, se o senhor já falou até naquele momento ali, não tem que falar mais nada. Quem somos nós? Por isso que o ser humano pode ter opinião, porque isso aí é uma mania. É querer consertar Deus, é querer dar opinião. Ah, assim eu não gosto, não pode ser desse jeito, não concordo. Quando o ser humano interpreta, é uma porcaria. Entendeu? Por isso que o ser humano tem que perder seu direito de abrir a boca, sabe? Pode dizer, porque assim, porque quando ele põe a opinião dele, é um saco, né? Entendeu? São goles de vida, nos quais quem rega, quem cultiva, e a gente tem que cultivar, né? Assim, Jesus, você rega, você cultiva, você faz tudo, Jesus, e põe aqui em mim. Não, não vai pôr nada em você, se você não cultivar, se você não buscar, se você não quiser receber esse enxerto, se não tiver disposição da criatura, não acontece. Quem aumenta as manias a árvore da humanidade enxertada por mim. Portanto, se na árvore da minha humanidade entrou a vida de meu Fiat divino e formou um enxerto, há tudo para se esperar que o meu reino tenha o seu cetro. Olha que lindo. Então,
É o reino. Por que o reino vai acontecer? Por causa de Jesus. Portanto, se na árvore de minha humanidade entrou, você acha que Jesus veio na terra à toa? Ele veio para falhar, né? Ele veio, mas né? Não. Só que tem que ter a disposição da criatura em receber essa vida de Jesus. Foi o que ele enxertou na Luísa e nós também temos essa missão. Aí, qual que é a nossa missão? Como foi falado ontem, né? No estudo lá, para que a sua santidade seja confirmada. A Ana Luísa já fez todo o trabalho, vai nessa, né? Porque nós temos que viver tudo isso. Tem que ser esses escritos, que é esse enxerto, né? Que essa semente, esse conhecimento, esses escritos têm que ser vida dentro de nós. E de nós a gente vai transmitir por meio dos meios que Jesus nos dá para divulgar, mas ele tem que ser vida dentro de nós. Não existe enxerto em que continua o que foi enxertado, continua do mesmo jeito e tá lá Jesus bonitinho, né? A gente foi enxertado nele, mas ele sendo ele e a gente sendo a gente. E só tá ali grudadinho no outro. Não é assim. É vida, 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 né? Então, olha para você ver. Portanto, se na árvore de minha humanidade entrou a vida de meu filho divino e formou um enxerto, há tudo para se esperar que o meu reino tenha o seu cetro, o seu justo domínio e o seu comando entre as criaturas. Por isso, roga, não duvides, porque duvidar é aquilo lá, né? Da mamania lá. Não duvides, não duvides. Amém?